Retomando, né, estávamos tratando dos problemas, dos efeitos colaterais do Estado Social de Direito com a sua tendência totalitária. E nesse contexto, né, eu estava frisando, né, ou buscando frisar a função de contenção, de repressão, de marginalização e de exclusão também atribuída à sociologia jurídica nesse contexto. Isso porque, se a sociologia jurídica se caracteriza, né, por um método de análise que trata da efetividade do discurso jurídico, à medida que a gente pensa no discurso jurídico de um Estado totalitário, que enquanto totalitário está muito longe de ser um Estado que tem um compromisso de garantir universalmente direitos, né? A sociologia jurídica é colocada em questão exatamente para que o Estado possa testar a eficiência das suas políticas públicas, que não são assim tão públicas, na verdade são bastante seletivas, né? Se a gente pensa no Estado alemão, né, no nacional-socialismo alemão particularmente, todo aquele Estado se mobiliza para garantir direitos, para promover direitos de uma certa parcela daquela sociedade. No caso do Estado soviético, né, aqueles dissidentes do ideário comunista também estavam à margem, e o Estado, enquanto uma ditadura, enquanto um Estado totalitário, inclusive se mobilizou, né, para sufocar, para conter, para excluir e eliminar todo aquele contingente. Então é aí que está o grande problema da sociologia jurídica no paradigma do Estado Social de Direito. Tanto no Estado Liberal de Direito quanto no Estado Social de Direito, o que se tem o uso da sociologia jurídica como ferramenta de controle adotada pelo próprio Estado em relação à sociedade ou a contingentes da sociedade. Né? Quer dizer, vai ser por meio desse filão de pesquisas que o Estado toma decisões quanto ao direcionamento das suas políticas sociais públicas. Né? Então, de uma forma muito mais visível, pensando novamente nas políticas de segurança pública, né, aonde a polícia vai se fazer mais presente, seja enquanto braço repressivo ou braço protetivo. A gente vai perceber historicamente uma clara diferença nesse sentido. E quando pensamos em toda essa corrupção, em toda essa degeneração de um Estado social em um Estado totalitário, em uma ditadura no sentido mais cru, a gente tem que considerar, novamente, foi onde eu havia parado, né, na menção a Weber, a gente tem que pensar mais uma vez naqueles paradoxos do processo de racionalização, no paradoxo da tecnicização, no paradoxo do desencantamento, porque à medida em que o Estado totalitário, um Estado social degenerado, se materializa por uma burocracia extremamente inchada, né, por funcionários que são fundamentalmente técnicos, que executam ordens superiores, né? Lembrem-se sempre do Eichmann, né? aquele burocrata da Alemanha nazista que controlava o comboio dos trens que levavam, né, os judeus fundamentalmente, mas não só os judeus, para os campos de concentração. O argumento do Eichmann teria sido de que ele, enquanto funcionário, enquanto burocrata,
enquanto cidadão alemão, seguiu as normas válidas na Alemanha de então. Né? Tecnicamente, o argumento dele é consistente, mas isso mostra exatamente os efeitos colaterais, né, da racionalização técnica, fundamentalmente técnica, porque esse funcionário ele se mostra desumanizado. Ele já não questiona as normas formalmente válidas, por mais que essas normas possam ser perversas. Né? Então, Weber, no seu pessimismo analítico, muito antes de tudo isso, da Segunda Grande Guerra, do genocídio, né, ou do Holocausto, o Weber já anteviu isso ao falar das jaulas de ferro da razão. E nesse sentido, né, o Weber já mostrava aquilo que historicamente fica patente e incontestável com o fim da Segunda Grande Guerra. Quer dizer, uma Europa arruinada, literalmente arruinada, né? Uma vergonha, né? Quer dizer, de civilização não se tem nada, barbárie completa. Né? Com isso, com todos esses traumas, com todas essas duras lições trazidas pela própria história, o que se tem é mais um, né, momento de transição paradigmática. Então, com o colapso da razão técnico-instrumental vivido, né, pela Europa no seio da Segunda Grande Guerra, o que se percebe agora de forma indesprezível, incontornável, é a falência de um projeto de sociedade. É a falência, é o colapso de uma estrutura de racionalidade e, consequentemente, a partir dessa percepção, a busca por um novo panorama. Né? E é assim que se dá a transição do paradigma do Estado Social de Direito para o paradigma do Estado Democrático de Direito. Né? Com todas essas duras lições da história, com todos esses tristes efeitos colaterais, voltando lá no Estado liberal, passando pelo Estado Social, o que se tem, como eu já deixei, né, eu lancei, né, e ainda não problematizei, o que se tem é o desafio de se harmonizar um direito, um Estado que possa promover, que possa melhor harmonizar ou conciliar a liberdade individual com a igualdade coletiva. E é isso que vem à tona como paradigma, como emergente paradigma, logo, né, na sequência da Segunda Grande Guerra, que a gente convencionou chamar de paradigma do Estado Democrático de Direito. É importante mencionar, né, nas nossas conferências online, eu já havia feito isso, as referências jurídicas, as grandes referências jurídicas nesse contexto pós-Segunda Guerra. Né? Talvez a mais evidente delas seja a nova Constituição Alemã de 1945, também conhecida como Lei Fundamental de Bonn, né? Onde, enfim, a Alemanha, particularmente a Alemanha, né? com todo a memória viva, né? Do hitlerismo, a Alemanha se engajou, né? E buscou ser coerente com esse compromisso de buscar, né, conciliar a liberdade individual com a igualdade coletiva. E é com a Lei Fundamental de Bonn que a gente tem o grande marco do neoconstitucionalismo contemporâneo. Quer dizer, se as constituições, enquanto documento político-jurídico, não são nenhuma novidade histórica,
a Constituição Alemã de 1945 vai ser uma grande novidade histórica, porque só a partir dessa Constituição é que vai haver uma mudança de percepção, no sentido de que as normas constitucionais não são meros programas políticos. É com a Constituição Alemã de 45 que passa a ficar cada vez mais claro que as normas constitucionais são normas juridicamente válidas, de aplicabilidade imediata. Então é a grande matriz do neoconstitucionalismo alemão, que vai puxar, que vai desencadear uma ampla transformação no constitucionalismo ocidental como um todo. E quando eu falo de neoconstitucionalismo, eu estou falando de uma concepção ainda nova, ainda recente em perspectiva histórica, no sentido de que as normas constitucionais têm força normativa. Tá? E o agente jurídico, na sua praxis forense, agora precisa trabalhar com as normas constitucionais também. Né? Então isso naquele momento era uma grande novidade histórica. E as constituições dos estados europeus do pós-Segunda Guerra, é claro que os tempos vão se alterar, vão ser bastante variáveis nesse sentido, mas a grande tendência é de que todos sigam esse padrão. Né? Então o neoconstitucionalismo no mundo ocidental contemporâneo é a grande referência que alimenta o paradigma do Estado Democrático de Direito. E ainda outra notícia, né, indesprezível nesse contexto, a emergência do direito internacional dos direitos humanos, que também não era exatamente uma novidade, mas que passa a ter um perfil muito diferente, muito novo, com a Constituição da ONU em 1945. Né? De 45 a 48, a ONU vai se mobilizar exatamente para produzir uma Declaração Universal de Direitos Humanos. Né? Então é aí que, tecnicamente, a gente vai poder falar de direitos humanos. Né? Para muito além dos ordenamentos jurídico-constitucionais no âmbito dos Estados soberanos, uma declaração pretensamente universal, que vai ter a função de garantir direitos, né? E tecnicamente é aí que a gente pode falar de direitos humanos, mesmo quando os estados desprezem, minimizem ou violem esses direitos que no âmbito dos estados seriam os direitos fundamentais. Né? Então o neoconstitucionalismo enfatiza a força normativa dos direitos fundamentais expressos nas cartas constitucionais, o direito internacional dos direitos humanos corroboram esse compromisso no plano internacional. Né? Tecnicamente, a diferença de direitos fundamentais para direitos humanos. Né? E nesse contexto, onde esses estados, pelo menos no norte global, com a ferida, com o trauma ainda fresco, ainda doído, né, da falência da razão, é aí que esses estados realmente vão buscar ser coerentes com a democracia, com a abertura para o pluralismo, para a diversidade. E é nesse contexto, só nesse contexto, que os movimentos sociais, que os grupos identitários têm clima institucional para ocupar a esfera pública, para trazer à tona suas demandas, para reivindicar direitos. Né? E, finalmente, é com isso
que se tem uma alteração de perfil no âmbito da sociologia jurídica, porque só agora a sociologia jurídica deixa de ser uma ferramenta de controle, uma ferramenta de contenção e de repressão monopolizada pelos estados, em detrimento dos grupos, dos movimentos sociais. E agora, né, com essa mudança de perfil, a sociologia jurídica passa a se apresentar como uma ferramenta emancipatória de empoderamento, de denúncia crítica quanto às omissões, né, dos estados com as suas políticas, né? Então é isso, e continuo na próxima pequena aula.